É uma verdadeira tragédia o que está acontecendo com a nossa amada Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Uma tragédia anunciada, porque ela vem se desenvolvendo ao longo de décadas. Desde o momento que começaram as interferências políticas e elas foram se avolumando e elas foram crescendo e, no meu entender, se transformaram na dominação política das instituições do Estado do Rio de Janeiro. E a Polícia Militar não escapou dessa dominação. É uma simbiose. Existem policiais militares que têm interesse nisso e os políticos têm interesse nisso. É uma relação de ganha-ganha entre esses dois grupos. Só que para a instituição é uma tragédia. Para cada policial isolado é uma tragédia. A não ser que ele esteja nesse grupo de beneficiados, que normalmente é um grupo formado pela alta cúpula da corporação. Essa destruição paulatina acabou com o amor corporativo, hierarquia, disciplina, respeito aos direitos, violação à legislação. Ou seja, está num processo de destruição institucional. O principal, ou melhor, a principal vítima disso tudo nem somos nós, militares de polícia ativos, veteranos, sequelados, as nossas pensionistas. A principal vítima é a população, como nós assistimos diariamente nos noticiários. Essa dominação está nos destruindo completamente no aspecto administrativo e no aspecto operacional. Vai ser muito difícil colocar um freio nisso. Mas nós que ainda temos amor corporativo, nós temos que encontrar uma saída. Porque senão, hoje será melhor do que amanhã, porque amanhã será pior do que hoje e assim vai avançando sucessivamente. Não podemos culpar apenas o atual governo, até mesmo porque especificamente nesse governo, isso foi muito comentado, tem sido muito comentado no noticiário. A área da segurança pública está dominada pela Alerj. Isso é o que conta o noticiário. Isso é o que comenta a imprensa. Não é o coronel Paul que está falando isso. Eu não tenho agentes infiltrados buscando essas informações. Não, elas são públicas. Elas estão sempre aparecendo no noticiário. Então hoje, se nós tivermos que buscar o primeiro culpado para a situação atual da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, da insegurança pública, né? Porque ninguém tem segurança em lugar nenhum no Rio de Janeiro, nós temos que apontar a Alerj como a principal responsável. Inclusive, a Alerj também é cúmplice da tempestade perfeita, a Lei 9.537 de 2021, que eu considero uma das piores leis já elaboradas e sancionadas no estado do Rio de Janeiro. Mal feita e mal aplicada, porque não existe nenhuma justificativa para que os veteranos, os sequelados e pensionistas não estejam recebendo a grana, que, como palavras do próprio governador,
foi um aumento dado aos ativos. Se o aumento é dado aos ativos, ele tem que repercutir nos outros grupos. Isso é paridade. Cansei de falar isso em vídeos. Paridade só se refere a reajuste, a aumento salarial. Não adianta buscar desviar o foco. O que aconteceu no início de 2022 foi um significativo aumento dado aos ativos que obrigatoriamente tinha que ser estendido a veteranos sequelados e pensionistas. Não adianta querer agora falar em impacto financeiro, porque isso tinha que ser visto lá. Desse um reajuste menor para poder dar para todo mundo. É uma alternativa que poderia acontecer, mas não, quiseram privilegiar os ativos e agora alegam o impacto financeiro. Isso não é problema nosso, é problema do governo. É problema do executivo e do legislativo consertarem isso com urgência. As pessoas estão morrendo sem receber o direito. Nós estamos atualmente em campanhas junto à mídia. Veteranos, pensionistas, sequelados estão buscando a mídia, as diversas empresas de rádio e televisão para divulgarem o que está acontecendo conosco, essa violação das leis. Mas volto a dizer, aqueles que ainda amam a Polícia Militar e, por extensão, ainda amam o Corpo de Bombeiros, não estão preocupados apenas com os seus próprios umbigos. Nós temos que encontrar uma saída. Repito, as nossas bases, o amor pela corporação, a hierarquia e a disciplina estão sendo destruídas. Imaginem uma casa onde os alicerces estão sendo destruídos. O que vai acontecer com a casa? Isso vai continuando acontecendo, até que a casa desaba. E nós estamos na fase de destruição dos nossos alicerces. Nós temos que parar esse processo. Isso tem que começar parando com a interferência política, com a atual dominação política. É preciso que as instituições sejam refratárias a isso, para que os melhores estejam à frente das instituições. Eu vou me alongar um pouco tempo que eu ainda tenho para tocar num assunto. E não vou ser antiético, porque não vou citar nomes. Quando nós estávamos, principalmente no 2º grau, todos nós, o senhor e a senhora, nós começamos a identificar aquelas pessoas que se destacavam na turma. E a gente começava a pensar, pô, esse vai ter sucesso na vida, esse vai alcançar seus objetivos. Não, aquele outro ali, não sei, eu acho que ele não vai muito longe, não. Quando nós fomos para o 3º grau, para as universidades, as faculdades, né? Isso aconteceu também, de novo. Nós começamos a identificar nas instituições militares, nós começamos a identificar nas próprias turmas e no transcorrer da carreira aqueles que, caramba, esse tem tudo para um dia ser comandante-geral. Aquele ali não vai passar disso. Não é verdade? Isso não acontece nas nossas instituições militares? Pois é. A dominação política acabou com a meritocracia. Ao longo da história da Polícia Militar, pelo menos a história que eu vivi, que começou em 1979, em uma unidade operacional da Polícia Militar como aspirante, eu vivenciei isso. Comandos que não eram da Polícia Militar,
comandantes gerais da Polícia Militar, que todos sabiam que um dia aquela pessoa chegaria a comandante-geral. E não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes, não. Mas quando a dominação política se instaurou, começou a acontecer uma série de surpresas. Serem nomeados comandantes gerais pessoas que nós que convivemos com elas jamais poderíamos imaginar que elas seriam comandantes gerais. Isso é o processo de destruição institucional. Volto a dizer, eu não estou me referindo ao momento atual, eu estou me referindo ao período histórico. Tivemos vários comandantes gerais que todo mundo apostava, desde que ele era major, tenente-coronel, vai ser comandante-geral. Agora, tivemos nesse período de dominação alguns que jamais poderiam ter sentado naquela cadeira. Não tinham a mínima condição de exercer aquela função, e principalmente os oficiais da Polícia Militar, que estão me dando a honra de assistir esse vídeo, sabem disso perfeitamente, dessa realidade. É isso. Estão destruindo as instituições. Se o senhor ou a senhora ama a sua corporação, ajude aqueles que querem encontrar as saídas, para que não aconteça perda do amor corporativo, violação da disciplina, violação da hierarquia, como está acontecendo agora, para que dezenas de milhares de companheiros que são veteranos, sequelados e pensionistas, que deram a vida pela instituição, que construíram a casa, hoje estejam lutando com extrema dificuldade para sobreviverem. E muitos não estão conseguindo. Juntos somos fortes desde 2007.